Para trazermos a sua santa palavra. E se você possui uma Bíblia, abra lá comigo, por favor. Carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Filipenses, a igreja que estava ali em Filipos, capítulo 3, verso 20 e 21. Epístola do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 3, versículo 20 e também o 21. Louvado seja Deus. Toda honra e toda glória seja dada ao nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vejamos o que diz a palavra de Deus. A partir do verso 20. Mas a nossa cidade está no céu, onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Aleluia! Podemos assentar adorando ao Senhor. Meus amados, eu vejo nessa carta do apóstolo Paulo aos Filipenses uma carta muito importante, onde o apóstolo Paulo, ali inspirado pelo Espírito Santo, ele escreve aquela igreja que está em Filipos. Ele também estava encarcerado, e a história fala que ele tinha um pormenor, ele tinha uma amizade muito grande, ele tinha um apreço por essa igreja que estava em Filipos. Essa igreja tinha ajudado a obra missionária, ajudado o apóstolo Paulo com ofertas, com muita bênção, intercedia pelo apóstolo, e o apóstolo Paulo tinha um relacionamento estreito com essa igreja que estava ali em Filipos. Mas uma coisa que me chama muita atenção são esses dois versículos aqui, onde o apóstolo Paulo, ele expressa uma grande verdade para nós. Primeiro ele fala da segunda vinda de Cristo. Ele fala que nós esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Esperança da igreja, a certeza que Jesus um dia voltará para arrebatar o seu povo. E depois da igreja arrebatada, a Bíblia diz que ele voltará com alarido e com poder, e os exércitos celestiais o seguem. Ele tem uma escritura na sua coxa que diz: Rei dos reis e Senhor dos senhores. Amém, Jesus. E ele vem reger as nações com vara de ferro. Mas o que o apóstolo fala aqui da segunda vinda de Cristo é maravilhoso, é muito importante. Mas o que eu quero dar ênfase é essas palavras que estão aqui no verso 21, que transformará, e que diz também conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder, de sujeitar também a si todas as coisas. Diz que Jesus é o que transforma, diz que Ele fará isso pelo seu eficaz poder, e que todas as coisas estão sujeitas a Ele. Paulo fala aqui da deidade de Cristo. Paulo fala aqui do poder que Jesus Cristo tem, quem Ele foi, quem Ele é e quem Ele sempre será, porque Ele é todo poderoso, como Deus Pai e Deus Espírito Santo. Jesus também é Deus. Ele é onipotente, onisciente, onipotente, onipresente. Ele é o Todo-Poderoso. E mediante esse verso que nós lemos aqui, eu vos trago um tema baseado nesse versículo que diz: o poder transformador de Jesus Cristo. Porque eu creio que onde Jesus está, algo tem que acontecer. Quando Ele chega num ambiente, o ambiente não é mais o mesmo. Algo tem que mudar, algo tem que transformar. É palpável, é sensível. Quando Ele entra na igreja, quando Ele está operando, nós sentimos a presença dEle. Quando eu estava sentindo ali no louvor, quando você sente, desde que você adentrou por essa porta, que Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Deus Todo-Poderoso, Ele está aqui nessa noite. Amém, eu quero falar do poder transformador de Jesus Cristo. Eu quero primeiramente expressar que, para eu falar o poder transformador de Jesus Cristo, como Paulo expressou aqui, eu tenho que poder explicar para você com propriedade, com palavras cabíveis, sinceras, bíblicas, que de fato Ele é o que Ele disse que Ele era. Porque para muitos, Jesus Cristo não é aquilo que Ele é para nós. Se nós vamos ver no islamismo, que tem mais de 1 milhão, de 1,2 bilhões de adeptos, principalmente na comunidade árabe, eles creem que Jesus ele foi um profeta sábio, mas que ele falhou. Foi necessária a vinda de Maomé para completar o plano de Deus. A expiação de Cristo na cruz para eles não tem importância, não tem fundamento, porque foi necessário a vinda de Maomé para que a obra de Deus se cumprisse.
nós vemos também que para os judeus, Jesus não é o Messias. Ele não passou de um charlatão, ele não passou de um enganador, onde os seus discípulos ali foram na sua sepultura e arrancaram ele dali, falando que ele tinha ressuscitado. Para os judeus, ele não ressuscitou. Para os judeus, ele não é o Messias. Ele foi apenas um profeta, que ele gerou mais confusão do que bênção para a nação judaica. Nós vemos no hinduísmo, que tem oficialmente mais de 1 bilhão de entidades, mas oficialmente 330 milhões de deuses. Para os hindus, Jesus Cristo foi um profeta sábio, também apenas mais um dos deuses que se aglomeram aos 330 milhões. E também que ele foi a encarnação de uma divindade Vidna. Também para o budismo, da mesma forma, fala que Jesus foi um profeta que veio à terra sábio e que ele foi um espírito evolutivo. Ele evoluiu, ele foi alguém que tinha a luz de Deus, mas que ele não era Deus, muito menos filho de Deus. Ele foi apenas um profeta sábio e que ele tinha a luz, ou seja, ele passou por muitas séries de reencarnações para atingir aquela pessoa que veio há mais de 2.000 anos atrás. Um espírito sábio, um espírito poderoso, um espírito de luz. Da mesma forma para os espíritas, que tem como seu profeta Allan Kardec, que também creio que Jesus Cristo foi também apenas um sábio que veio à terra, um espírito que depois de muitas reencarnações atingiu um grande estágio, um estágio maior que o espírito pode atingir. Por isso que ele conseguiu fazer aquelas proezas. Mas para eles, para o islamismo, para o judaísmo, para o espiritismo, para o budismo, para o hinduísmo e para muitas outras seitas e religiões que nós temos, Jesus Cristo não é aquilo que ele disse que ele era. Mas para nós, a igreja, nós sabemos muito bem quem ele é, porque naquele momento que ele estava ali, às margens do Rio Jordão, a Bíblia fala que João fala para ele e diz: olha, tu vens a mim para ser batizado? Eu não sou digno de te batizar. E a Bíblia fala que João vê aquele meio nazareno entrando às margens ali do Rio Jordão. E quando João batiza Jesus Cristo, a Bíblia fala que o Espírito Santo desce em forma de pomba sobre ele, e que ouve-se uma voz. E essa voz, ela chega para mim como uma comprovação da divindade de Cristo. Porque essa voz nunca foi dita para Allan Kardec. Essa voz nunca foi dita para Maomé. Aleluia, essa voz nunca foi dita Jesus. para Buda. Uma voz que dizia assim do céu: eis o meu filho amado, em quem me Glória a Deus. ouvi as palavras dele. O próprio Pai, o próprio Deus Todo-Poderoso estava ali atestando que Jesus Cristo era e é de fato o Filho de Deus. Eis o meu filho amado, em quem me comprazo. Isso é um atestado da divindade de Jesus Cristo. Eles podem não ter, mas nós temos a certeza bíblica no nosso coração e de experiência, porque hoje mesmo eu falei com Cristo no meu quarto e ele também falou comigo. Amém. Não é um monólogo, é um diálogo, porque quando você fala, ele te responde. Quando Amém. eu tenho a revelação, eu falo: Jesus, purifica as minhas vestes, acampa teus anjos. E ele fala através da serva dele que Amém. ele está ouvindo as nossas orações. Por quê? Porque ele é um Deus vivo. Se você orar a Maomé, ele não vai te ouvir. Buda, quando ele morreu, ele disse: olha, eu meditei muito e procurei a luz, mas infelizmente eu não encontrei essa luz. Eu não posso definir o que é a luz. Jesus falou: eu sou a luz do Glória a mundo. Deus. Ele falou: eu sou a luz. Ninguém vê o Pai senão por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus Cristo, ele veio quebrar todos os dogmas de falsas religiões e falar para você que ele é o Senhor dos senhores, Rei dos reis, Todo-Poderoso. Ele é o nosso Deus, ele é o teu Deus. O poder transformador de Jesus Cristo. Eu falo isso porque eu sei que ele transforma, como ele transformou a minha vida e transforma a sua vida. Mas ele quer fazer grandes coisas aqui nessa noite. Amém, Eu quero que Jesus. você saiba que ele tem poder para transformar a tua necessidade em solução, o teu problema em bênção. Primeiramente, transformação é ato ou efeito de transformar-se. É uma metamorfose. Nós vemos ali como tem a lagarta, né? Que ela começa como aquela lava, ela entra no casulo e ela sai uma linda borboleta. Isso é uma metamorfose, isso é uma transformação. Jesus também tem poder para transformar você, para fazer uma metamorfose. Algo você está como uma lagarta, você não está bem, ele pode te transformar numa linda borboleta.
figurativamente falando, que Ele pode te fazer resplandecer, Ele pode te abençoar, Ele vem de encontro à tua necessidade. Nenhum outro, nenhuma imagem, nenhum outro pseudo-Deus com D minúsculo, porque quando nós nos referimos a Jesus Cristo, temos que colocar um D bem maiúsculo, porque de fato Ele é Deus. Amém. Ele sim, de fato, tem poder para transformar. Primeiramente eu quero falar que Jesus, comprovar com argumentos bíblicos próprios, que Jesus de fato, Ele tem poder para transformar. Primeiro, Ele mudou a era da humanidade. Jesus mudou a era da humanidade. Em Lucas 23:46 fala: e clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isso, expirou. Depois que isso aconteceu, muitas coisas aconteceram no reino espiritual. Jesus estava ali comprando o homem de volta para Deus, pagando o preço que nenhum outro cordeiro, nenhum pombo, nenhum bezerro podia pagar, porque esses animais eles tinham falhas, mas o cordeiro imaculado, que não tem pecado, nunca uma palavra enganosa ouviu na sua boca, ele estava ali de fato pagando o preço. Mas algo interessante que aconteceu quando ele disse isso: nas tuas mãos entrego o meu espírito. Ele mudou a era da humanidade, porque depois de Jesus Cristo o calendário mudou. Hoje nós falamos antes e depois de Cristo. Estamos no ano 2012, depois que Jesus expirou, depois que Ele foi ascenso ao céu. Ele mudou de fato a era da humanidade. Glória a Deus. Maomé não mudou, mas o meio Nazareno, filho Glória de Deus, aleluia, glória a Deus. Até o calendário, até os chineses, até aqueles ateus, até aqueles que não creem. Aleluia, glória a Jesus. Antes e depois de Cristo, Jesus. todos se renderam à deidade e ao poder dele. Ele mudou a era da humanidade. Segundamente, ele mudou as leis da natureza. Nós vemos que a ciência procura sempre provar que Jesus, os milagres dele não foram verdadeiros, mas contos de fada. Mas nós temos na Bíblia para comprovar que tudo de fato aconteceu. Em Mateus 14:25-26 diz: mas a quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Eu quero dizer que, pela ciência, pela lei da gravidade, é impossível o homem andar sobre as águas. Se você pular, você cai. Não é porque você está muito pesado, não. É a própria lei da gravidade que ela te puxa para baixo. E Jesus ali, ele estava mostrando para os discípulos e mostrando para a natureza que ele tem poder para mudar a natureza. E nós vemos aqui em Marcos 4:39: e ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. O que me chama a atenção é que eu não posso chegar para o vento, eu não posso chegar para o mar e falar: acalma-te, aquieta-te. Eu posso chegar para o meu cachorro, para o Rusty, falar: Rusty, para fora daqui. Rusty, senta. E mesmo assim ele não me obedece. Mas Jesus Cristo, ele chegou ali para o mar, ele chegou ali para o vento, e ele falou com propriedade. Ele falou como que estava falando para alguém que ele criou, como que a natureza conhecesse ele, como a natureza tinha que obedecer, sendo ele dono da própria natureza. Ele falou para o mar: acalma-te, vento, aquieta-te, e se fez bonança. Para ele falar isso, nós comprovamos a deidade dele, a natureza. Aleluia. Se rendeu e falou: olha, o meu amo, o meu mestre, o meu Senhor, o meu Criador está me mandando parar, está me mandando acalmar, e eu tenho que obedecer, porque ele é o Criador de todas as coisas. Ele é Deus. Glória a Deus. Nenhum outro pode fazer isso. Nenhum outro profeta, nenhuma outra entidade pode andar pela água, muito menos numa bacia, sem molhar os pés. Jesus que chegou naquele barco, os apóstolos ali, estupefatos, é um fantasma, porque eles não podiam crer. Somente um fantasma, um espírito podia andar, porque não tem massa corpórea. Mas Jesus que chegou ali, vivo, como homem, como Deus homem naquele barco, provando que ele de fato andou sobre as águas, e que ele tem poder e até a natureza obedece. Você tem algum problema? Sabe de uma coisa? A natureza obedece